Oi. Então, minha gente, continuando o assunto dos freios, mais um episódio. Quando eu fui descer a Serra da Boa Vista, e eu pisava no freio, ligava o freio motor e ligava o freio motor, consequentemente queimava tudo, né? Inclusive queimava, eu ficava sem fluido de freio e ficava sem freio motor e top brake. Então eu desci uma serra bem perigosa, né? A Serra da Boa Vista, é uma serra muito perigosa, tem bastante movimento, liga a Florianópolis a Lages, né? Ali Lages ali um principal encontro de BRs ali, encontra com a BR-116, a 282 que vai para o oeste, a 116 que vai sentido Porto Alegre, 116 que vai sentido Curitiba, então é um lugar de bastante tráfego. E aí eu me vi numa situação complicada, né? O caminhão com bastante peso, no limite do peso praticamente, e sem freio motor, e sem top brake. Então não tinha uma oficina que eu pudesse fazer esse tipo de reparo autoelétrico, até porque já era noite, passava das 8 da noite. E eu digo, pô, e agora o que eu vou fazer? Fosse tu, Rato, o que tu ia fazer? Ah, eu nem sei, eu acho que eu ia parar e esperar amanhecer o dia para procurar algum recurso. Aí o que foi que eu fui, minha gente? É a mesma coisa, dos princípios básicos que eu já expliquei desde o começo. Você tem que botar uma marcha, você não pode deixar que o motor empurra, que a rotação vai lá em cima. E eu obviamente não queria esperar amanhecer o dia, igual ela falou, não tinha até porque ali a Rosa sabe, todo mundo, quem conhece o lugar ali sabe que é um lugar bem deserto, vai se achar um mecânico, um eletricista ali aonde. Aí o que eu fiz? Eu botei uma marcha, comecei a descer, não está empurrando muito, descia uma, começava a empurrar, descia mais uma. Consequentemente, o que aconteceu? Eu tive que descer de primeira, minha gente, com 1634, quem conhece o 34 sabe que a primeira daquele caminhão é muito curta, cara. Então o caminhão, o que acontecia? Dava para descer? Dava, só que muito lentamente conseguia descer. E eu não podia ajudar no freio, porque senão o freio, né, hoje é sabido de todo mundo, vai chegar embaixo, o caminhão vai estar com a roda fervendo. Então foi esse recurso que eu utilizei. Eu comecei a descer a serra, e o caminhão começou a empurrar, eu diminuir a marcha, fui diminuindo, até chegar na primeira. A marcha que eu tive que usar para descer, sem freio motor e sem top brake 34. Naquela época, eu ainda vou falar mais para frente, depois que eu botei o terceiro eixo no cavalo, né? Ainda naquela época o caminhão já estava com o terceiro eixo, o cavalo, então eu devia estar perto ali dos 32 mil quilos, né, de carga. Fora eu devia estar com 50 toneladas de bruto, aproximadamente. Só para vocês terem uma noção, né? Tem que descer de primeira reduzida, dependendo do lugar. Então deu uma fila gigantesca atrás de mim, mas não tinha onde eu parar no acostamento, não tinha uma terceira faixa. Então a solução era essa que eu tive. Eu vinha, lugar que dava uma aliviadinha, eu botava a segunda, dali a pouco começava a empurrar mais, eu botava a primeira, não teve jeito, até chegar ali embaixo em Água Morna, né? O pessoal que conhece sabe que é um lugar que dá para você acelerar um pouco. Quando eu tinha um lugar que eu via que tinha espaço, eu saía para o acostamento, ou parava, chegava a parar, para o pessoal que vinha atrás poder passar, né? E depois começar a saga de novo até chegar embaixo. Mas graças a Deus não fiquei nervoso, não fiquei com medo, não podia, se fosse um motorista com pouca experiência, ou né, esse cagalhão, eu digo que é cagalhão, né? Os caras que fazem merda, o cara foi descer aí, né, do lado de Curitiba e fez, né, matou uma porção de gente, fez um monte de cagada. Podia ter feito uma cagada bem da grande, né? Mas o que eu fiz? Se a gente que sabe dirigir, se conhece o caminhão, conhece os princípios básicos, conhece o sistema de freio, tudo, como é que funciona, como é que o caminhão usa o motor para segurar, para poder
não forçar o caminhão para poder descer. Então é assim que eu falo para muita gente que quer começar. Às vezes o caminhão dá um problema, você não tem como consertar, não tem aonde, você é obrigado a até descer em algum lugar para achar um recurso. É isso que, então, por isso que eu estou falando para vocês, eu fui descer a semana passada com uma certa pessoa conhecida, o caminhão vazio, com 10 toneladas de tara, que é o peso do caminhão vazio. Chegou embaixo da serra, os freios fervendo, caminhão vazio, freio fervendo. Por quê? Porque a pessoa desceu muito rápido, desceu usando freio motor, mas não na marcha adequada. Entendeu, minha gente? Então, quando você vai descer uma serra, uma ladeira, ou seja o que for, tem que prestar muita atenção no que é que você está fazendo. Agora eu ainda vou falar nesse mesmo vídeo do terceiro eixo. O que aconteceu depois, a partir do momento eu vi como a gente ganhava. Eu ganhava, toda a vida ganhei, né? Desde que eu comecei a viajar, o nosso sistema, vamos dizer assim, de trabalho é: quanto mais carga você traz, mais você ganha. E obviamente, como nós puxava pedra na época, né? A gente, quanto mais chapa trouxesse, quanto mais peso trouxesse, mais a gente ganhava. Então, óbvio, ficou uma coisa muito clara para mim que eu precisava aumentar a capacidade de carga para ter mais lucro. Então, o que eu fiz? Eu mandei botar o terceiro eixo no cavalo. Aí muita gente vão perguntar: e a carreta? Você comprou uma carreta de LS? Não, eu ainda não tinha recurso para trocar a carreta. E aí o que foi que eu fiz, Roda? Botou os pés para trás. E o que mais? É. Só isso? Não. E o que mais que eu fiz? Não sabe? Não lembro. Então vamos lá, o que eu fiz para a carreta? Não que ela se tornou uma carreta LS, eu não fiz isso, né? Para mim fazer aquela carreta se tornar uma carreta LS, eu tinha que simplesmente pegar os 3 eixos da carreta e jogar para trás, e jogar o pino rei para trás, jogar os pezinhos para trás, igual ela falou. Só que obviamente ia ser uma coisa muito cara, não ia valer a pena. Então o que foi que eu fiz para amenizar um pouco? Eu peguei a carreta, ela já estava bem judiada, isso deve ter sido em 2010, 2011, né, que eu botei o terceiro eixo. O que eu fiz? Eu botei o pezinho dela, mandei tirar os pezinhos fora, mandei parafusar mais para trás, que a traseira do cavalo obviamente ganhou mais um eixo e o cavalo ficou maior, né? Então acabou com o pezinho velho aqui para trás. E também cheguei o pino rei para trás. Tem um termo em algum lugar que eu não vou saber dizer, mas em algumas carretas que elas têm 2 posições de pino rei, né? Que como é que chama a carreta? Multifunção, carreta que engata em 2 cavalos, dando o cavalo todo, né? O cavalo trocado, que não é a mesma coisa que você ter uma carreta própria para LS ou uma carreta própria para toco. Esse negócio que o pessoal fala: eu tenho uma carreta que tanto engata em cavalo toco como em cavalo trocado. Ela pode até engatar, mas a distribuição de peso vai ficar errada. Entendeu, pessoal? O que foi que eu fiz? Eu mudei a posição do pino rei, cheguei o pino rei mais para trás, a carreta veio mais para cima do peito do cavalo, né? Ela vem praticamente a mesma distância do cavalo toco, entre a traseira da cabine e o peito da carreta, mais ou menos a mesma distância, igual era do cavalo toco. Só que o pino rei ficou bem para trás, o pezinho mais para trás ainda. Então a carreta subiu mais em cima do cavalo, para dar uma equilibrada no peso, né? E o que acontecia? Eu tinha que carregar também, tem essa preocupação, né? Carregava a carreta bem dianteira, né? O caminhão, a carreta não ficou mais parelha, porque antigamente o que eu fazia? Eu botava, vamos supor, né, a mesma altura de chapa desde a frente até atrás. Como eu botei um eixo a mais na frente e a parte de trás ficou igual, eu tinha que botar mais peso sobre a quinta roda, né? Então as pilhas da frente, a carga teve que ser deslocada um pouco para frente, entendeu? O meio da carga, para poder compensar que a carreta não era de LS. E ainda quando eu mandei botar o terceiro eixo no cavalo, eu podia ter pedido, mas eu acabei não pedindo, e não sei, e o pessoal também lá, eu fui da Rondon, né, lá em Itajaí, eles fizeram o terceiro eixo, mas não puseram um eixo de estacionamento, um
freio de estacionamento no terceiro eixo do cavalo. Então o que acontecia? O mesmo problema quando eu ia descer uma serra, eu só tinha freio de estacionamento no eixo da tração. Isso realmente era um problema muito grande. Aí quando eu fiz essa mudança na carreta, como eu aproveitei que a carreta já estava na oficina e o cavalo estava na oficina voltando no terceiro eixo, eu pedi o pessoal da guerra, que a carreta, daí eu mandei a carreta para a guerra e mandei o cavalo para Rondon botar o terceiro eixo, né? A carreta eu fiz um reparo que eu falei para vocês de trocar o pneu rei e botar os pezinhos para trás, eu fiz na autorizada da guerra. E já aproveitei a trocar o assoalho, tu lembra, Rosa? O nosso assoalho estava muito quebrado, já mandei uma parte do assoalho, escolhi a tábua mais quebrada e mandei substituir. E mandei também botar um freio de estacionamento só no último eixo, né? Porque o dinheiro era pouco e até porque meus planos era não ficar muito tempo com aquela carreta, era de mais para frente eu comprava a carreta de LS normal, nova, zero, né, para não ter aborrecimento, até porque depois eu comprei uma guerra de LS, zero, outras coisas corretas. E então eu mandei botar uma válvulazinha tic-tac, né, perto da onde levantava o eixo. Você só, quando você queria estacionar a carreta, não queria que ela corresse, você ia lá, baixava aquele pininho, uma válvulazinha tic-tac, para cima e para baixo era livre, para cima era estacionada, né? Tava freio de estacionamento aplicado, mas era só no último eixo. Então eu também não podia me dar o luxo de ficar largando a carreta num lugar inclinado, tinha que sempre ser um lugar plano, um lugar eu acionava o freio de estacionamento, né? Quando eu ia desengatar ou ia descarregar, ou seja lá o que fosse, né? Um lugar que eu achasse necessário, eu ia lá, puxava aquela válvulazinha. E depois a gente comprou uma carreta nova, obviamente ela já vem de fábrica, né, com freio de estacionamento dos dois eixos, o último e o eixo do meio. O primeiro eixo da carreta que levanta, ela não veio com freio de estacionamento, então aí, né, tem um painelzinho, tudo certinho, você pode até movimentar a carreta sem engatar a mão amiga, é só você puxar um botão que vem para ela ficar livre. Ela vem com 3 botões, né, a carreta. Quando eu peguei a minha guerra nova, ela vem com 3 botões na caixinha de comando, né. Um era para levantar o eixo, o primeiro eixo da carreta, o segundo era estacionamento, freio de estacionamento, e o terceiro era para ela ficar livre, né? Você não precisava engatar a mão amiga, você podia movimentar ela só puxando aquele botão, ela ficava livre. Quando você terminasse a manobra, você ia lá, soltava aquele botão e ela ficava com o freio de estacionamento aplicado. Obviamente, entre aspas, ela tinha que ter ar no bujão, né? Tinha que ter ar no bujão, se não tivesse ar no bujão, ela também, os comandos dela ficavam tudo neutralizado, não tinha, você podia até dar o comando, mas o comando não era passado do sistema de freio. Sem ar na carreta, não tinha nenhum comando, mas a carreta, como era nova, era tudo certinho, então era muito difícil o ar abaixar, né? Então, aí depois eu comprei o Scania, né, todo mundo sabe, 34 foi roubado e tudo mais. A gente comprou o Scania, o cara era seguro de cooperativa, me deram um monte de cheque, eu tinha entrado no caminhão, o cheque não teve fundo, aí essa lenga toda. Mas o Scania que eu peguei, que era 2013, que eu peguei zero, por exemplo, ele já tinha freio de estacionamento em quantos eixos, Rosa? Nem sabe nem quantos eixos tinha. Fala que tu não sabe então. Não sei. Ela não sabe em quantos eixos tinha estacionamento o Scania. Então, para quem não sabe, o Scania vem de fábrica, sem nenhuma alteração, com freio de estacionamento na tração, no truque e na dianteira. Mas na dianteira? É, na dianteira também. Então você vinha descendo, ou se você estacionar, você puxou o estacionário do cavalo, ele estava estacionado. E ele aguentava, inclusive, o peso da carreta com 30 mil quilos. Sem você precisar puxar o estacionamento da carreta. Puxava o estacionário do cavalo, do Scania, ele ficava parado. Tá bom, minha gente? Esse aí é mais um vídeo falando sobre freios. Então, lembrando a todo mundo que é uma coisa muito complicada. Tinha um pessoal que era mais das antigas, que eu conhecia ainda, né? Que um pessoal mais coroa, mais veterano, que trabalhava naqueles faixa cinza, né?
Aqueles Volvo antigos, faixa preta, faixa cinza, janelinha, depois veio o janelão, depois veio o VDC, né? Até os primeiros 113, que eram os caminhões ruins de freio motor, caminhão mais ruim de freio, usava essas carretas até... Eu não me lembro em que ano que começou a vir já o estacionário da carreta já de fábrica, né? Já veio como... Já vinha de fábrica, né? Porque até eu sempre me lembro que a minha era 95 e ainda não tinha, né? O que era de fábrica era só as cuiquinhas normal. Então tinha muita gente que falava pra gente assim, ó, você ia descer uma serra como a Serra do 90 ou a Serra da Santa e vinha com faixa preta daquele, que era ruim de freio, ruim de ar. E se você botasse então muito peso, que viesse muito pesado aí, né, a gente sabe, né? O pessoal chegava a botar aí 40 mil quilos dentro daquelas carretas, daqueles cavalos que, né, hoje em dia, se a gente for olhar para trás e olhar, né, sabe que é uma loucura. Mas eles começaram, eles tinham ainda, eles falavam, né? Eu me lembro do pessoal falar assim, o cara que bota mais de 35 mil quilos numa faixa preta, numa carreta dessa antiga e vai descer uma serra perigosa como essas aí que eu te falei, igual a Serra da Sarara, Serra de 90, Serra da Santa, que é aqui de Curitiba para Joinville, ou a Serra da Boa Vista, que aconteceu esse fato, era a mesma coisa que você tivesse uma 12 de 2 canos, um cartucho com bala maciça, engatilhada, mirada na tua nuca. Se você errasse, ela disparava e te matava. Era isso como, né? O pessoal, os veteranos falavam pra gente. Quando eu comecei a viajar, com carreta, eu vi várias vezes as pessoas mais velhas falar isso pra mim. Olha, uma carreta é a mesma coisa, você vai descer uma serra, vai descer um morro, um lugar muito perigoso, muito pesado, é a mesma coisa que você tem uma 12 de 2 canos engatilhada na tua nuca, meu amigo. Então não erra, se você errar, ela vai te matar. Tá bom, minha gente? Um abraço, tudo de bom aí. Não esquece do joinha.